Olá, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o Everton, eu sou um dos integrantes do grupo Vínculos e daqui a pouco nós vamos estar iniciando a live sobre transtorno de personalidade e os vínculos conjugais, né? Como é que acaba que os vínculos eles se dão e quando há junto ali, né, a questão do transtorno de personalidade, exatamente para a gente saber como isso afeta a questão das relações, como que acaba que esses processos todos acabam se misturando, né, na questão tanto da terapia, né, na questão da vida conjugal e tudo mais. Eu espero que vocês gostem, tá? O Sandro, né, que é o que vai participar da live hoje comigo, acabou de entrar, então vamos dar um início aqui, bem? Olá pessoal, bom dia. Bom Bom dia, dia, Sandro, tudo Everton. bom? Tudo jóia? Então, Sandro, eu estava falando aqui com o pessoal, né, um pouquinho das coisas que a gente vai conversar hoje, sobre toda a questão, né, da relação conjugal e aí também dos transtornos, né, de personalidade. Vou Uhum. pedir para você se apresentar, né, para o pessoal saber, afinal de contas, quem se trata essa figura mística aí do Sandro. Bom dia, pessoal. Eu sou Sandro Vale, sou terapeuta cognitivo comportamental há mais de 15 anos agora, né, com a prática principalmente voltada. Atualmente sou professor na Uniswan, né, da parte de terapia cognitivo comportamental, responsável pelos estágios supervisionados na área, tá bom? Pouco tempo de casa, né? Trajetória pequena aí, né? Aham. E é interessante, né, que mas também esqueci de mencionar, sou sócio fundador também da Associação de Terapias Cognitivas, né? Então o tempo está passando aí, a gente está virando meio dinossaurozinho já, né? Já tem história para contar. Beleza, verdade. Então, Sandro, até para o pessoal saber, como é que você acabou começando a fazer assim, atendimento com casais? Como é que se deu isso? Olha, na verdade foi um processo muito interessante, né? Porque eu não pensava, né, em fazer atendimento de casais, né? Mas eu prioritariamente sempre atendi adultos, né? E mesmo na terapia individual, as questões conjugais acabam aparecendo de um jeito ou de outro, né? Em algum momento acaba aparecendo. E nessa de entrevistar o parceiro ou a parceira, né, para poder entender melhor, conceituar melhor o caso do meu paciente, né, eu fui vendo que essas Aham. questões acabavam trazendo muito desconforto psicológico para as pessoas, né. E aí comecei a estudar isso, né? Tudo começou com um curso do Rafael Fischer que eu fiz há muito tempo atrás aí, né? E o Rafael é uma das sumidades aí em terapia de casal aqui no Rio de Janeiro, quiçá até no Brasil. E a partir daí comecei a atender, né? A Aham. partir dessas entrevistas em terapia individual. E além da questão do atendimento dos casais, né, atendimento com os casais, você também é uma pessoa que trabalha muito com os transtornos de personalidade, né? É, o interessante, o Everton, nisso, é porque toda a minha trajetória, de uma forma geral, nunca fui eu quem escolheu diretamente as coisas, né? As coisas acabavam me escolhendo. Como eu com relação à terapia de casal, a mesma coisa aconteceu também com os transtornos de personalidade, né? Aham. Eu no SPA, né, eu estudei na PUC, fiz a graduação na PUC, e no SPA, quando eu era da equipe da Helene Shinohara, eu atendi uma menina, né, Aham. e na época eu não sabia, né, que essa menina tinha transtorno de personalidade borderline. Né? Só que assim, eu peguei meio que no finalzinho do semestre já para me formar, e aí acabou que não deu tempo de discutir o caso com a Helene e tal, só fiz meio que triagem e avaliação e anamnese dela, né? E enfim, aí me formei e depois eu fui convidado lá pela PUC também a fazer parte de um projeto que existia antigamente que se chamava o CIAP, nem sei se hoje em dia ainda tem,
né, que é tipo um bônus, né, que a universidade dava para os alunos poderem, depois de formados, continuarem atendendo, mas aí já recebendo uma participação nesses atendimentos, né, era a diferença para o SPA. Meio que dá um pontapé inicial aí no início da carreira de todo mundo. Sim. E aí eu entrei em contato com essa paciente, né, e nesse prosseguimento, né, de atendimento a ela que eu descobri. Aí deixa eu tentar resumir aqui para não tomar muito tempo. Aí o que aconteceu? Essa menina, ela era paciente, né, na parte de psiquiatria, ela era paciente do Dr. Ivan Figueira, né, lá da UFRJ. Né? E aí foi preciso fazer um contato com ele, e foi quando eu alimentei mais a conceituação e descobri, né, que era borderline. Aí ele me passou também, e aí comecei a trocar muito com ele, né? E ele, como já tinha naquela época, né, milhões de anos de estrada aí, ele gostou, né, da forma como eu estava conduzindo, porque aí eu fui estudando, fui fazendo curso, e aí ele começou a me enviar pacientes com transtorno de personalidade, entendeu? Veio um atrás do outro, e foi assim até que eu comecei a minha clínica, que eu acho que eu tive o privilégio no início de começar logo com esse tipo de paciente, né, porque aí você já pega logo, né, o difícil, né, e acaba te tirando ali da preguiça, né, da acomodação. Né. Aí foi assim que eu comecei a trabalhar com essas pessoas. E acaba que precisa estudar muito, né? Porque são transtornos, muitas das vezes, tido como complexos, né? Por vários terapeutas, vários teóricos já falaram sobre a complexidade que é o atendimento com essas pessoas e do quanto também isso é enriquecedor, muitas das vezes, né? E esse até é um ponto importante, né? Porque uma das perguntas que o pessoal fez, assim, dentro da página do Vínculos o que é o transtorno de personalidade? Afinal de contas, o que é essa coisa que é tão falada, assim, dentro das universidades, mas que as pessoas, o pessoal leigo, o pessoal que não entende mesmo do assunto, acaba não entendendo, né? E é aí que é o ponto importante. Como é que você define o que seria um transtorno de personalidade para o pessoal entender mais ou menos? Na verdade, assim, ou é muito pouco falado na graduação, ou nem é falado, né? Enfim, você acaba tendo que complementar muito isso por fora, né? Mas um transtorno de personalidade, a gente pode entender o seguinte, né? A gente pode diferenciar os transtornos sintomáticos dos transtornos de personalidade, que a gente chamava eixo 1 e eixo 2, né? Os transtornos sintomáticos são esses que o sujeito não era assim e ele passou, a partir de algum momento, a desenvolver determinados comportamentos, cognições e emoções pertinentes àquele transtorno. Então a gente está falando aí de depressão, a gente está falando de toque específico, ansiedade social, dos transtornos sintomáticos, tá? Os transtornos sintomáticos, eles são egodistônicos, ou seja, eles não estão em sintonia com o ego. A pessoa não se reconhece dentro daquelas características. É muito comum você escutar do paciente no setting, por exemplo, um paciente deprimido, ele dizer assim, poxa vida, mas eu não era assim, eu tinha prazer em fazer as coisas, eu tinha prazer em tomar meu chopp, hoje em dia eu não tenho mais paciência para nada. Então ele não se reconhece dentro daquilo, tá? Os transtornos de personalidade é exatamente o contrário disso, né? Eles são egocintônicos, ou seja, estão em sintonia com o ego, né? A pessoa acredita que aquilo faz parte do jeito dela funcionar, do jeito dela ser, e existem características muito próprias dos transtornos de personalidade, falando deles de forma ampla, de todos eles, né? O que tem em comum em todos eles? A egodistonia, né? Ele não tá, a egosintonia, desculpa, ele está, né, em sintonia com o ego, né? Uma outra coisa também que é muito característica, a culpa é sempre do outro, né? A culpa nunca é da pessoa. A visão é sempre de que o outro é que provoca aquelas reações nele e tudo. Uma outra característica, né, além dessa daí, de colocar a culpa no outro, né, todo transtorno de personalidade vai ter déficit em algum tipo de habilidade social. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, ele vai ter déficits em empatia. O transtorno de personalidade dependente vai ter déficit em assertividade.
Transtorno de personalidade borderline, vai ter déficit praticamente em todas elas, né? Em todas as habilidades sociais, e aí se configura num desafio para a gente. Então, os transtornos de personalidade, mais ou menos, através dessas características centrais que eu coloquei aqui, é o que dá para a gente diferenciar e identificar. E essa complexidade é bem interessante, né? Porque como trabalhar com uma pessoa que acredita que o mundo todo é dessa forma que essa pessoa é? É como se não existisse nada errado, né? E uma coisa interessante, Everton, é o seguinte, tem algumas características de alguns transtornos de personalidade que você só consegue perceber numa convivência mais próxima com a pessoa. Por exemplo, pacientes com transtorno de personalidade narcisista tendem a ser muito carismáticos, com um magnetismo pessoal muito grande. Geralmente são pessoas bonitas, bem tratadas, que se vestem bem, né, e falam muito bem, e conhecem muita gente, mas poucos os conhecem de verdade. E aí como é que você começa a perceber isso, né? Quando você trabalha com uma pessoa assim. Você vai ver que essa pessoa vai estar sempre falando dela, exaltando dela, os feitos dela, né? Então, às vezes, só numa convivência mais continuada que a gente detecta isso. Agora, na relação terapêutica, né, um clínico bem treinado, ele vai identificar isso rapidamente por causa da proximidade e frequência da relação. Deixa eu só falar uma coisa, o pessoal que está assistindo a gente aqui, né, tem o coraçãozinho aí embaixo, vocês de repente apertem ali um pouquinho aquilo ali, porque isso vai fazendo com que o Instagram distribua mais, né? E no aviãozinho aqui também vai convidando a galera aí para participar com a gente. Tá bom? Isso, alguém fez aí agora. Isso aí faz com que o Instagram distribua mais a live da gente. Diz, Everton, desculpa. E aí que também tem essas características interessantes, né? O que acontece muito, que o terapeuta até espera, é exatamente que ele imite essas relações, né, dele do cotidiano na relação terapêutica, né? Que acontece muito, o terapeuta acaba vendo exatamente naquela relação com o paciente, exatamente aquilo que o paciente faz com as outras pessoas. E aí que o terapeuta muitas vezes consegue fazer os trabalhos, né? Agora, outra pergunta que fizeram foi: quais são esses tipos, né? Quais são os tipos de transtorno aí que existem, que são classificados? E quais são esses tipos realmente? Beleza. Deixa eu pegar aqui. Eu vou recomendar para vocês, né, que é uma literatura mais básica, assim, para quem está começando no estudo disso, esse livro aqui, ó. Tá? Eu sei que aparece espelhado aí para o pessoal, é um clássico esse, né? Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidade, tá? Organizado pelo Beck, né, Davis e Freeman, tá? Então, nesse livro aqui, você vai achar as características centrais de cada um dos transtornos e os transtornos listados. Para não correr o risco de esquecer algum, eu vou ler aqui, tá? Então, a gente tem o transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade evitativa, obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, não é TOC, são coisas diferentes. De repente, acho até legal a gente comentar alguma coisa aqui também. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, né, ele também é conhecido como anancástico, transtorno de personalidade anancástico. A gente tem os transtornos de personalidade paranoide, esquizotípico e transtorno de personalidade passivo-agressivo, transtorno de personalidade narcisista, histriônico e antissocial. Então, só para vocês verem, vamos encarar os transtornos de personalidade, né, como formas diferentes e infantilizadas de funcionar psicologicamente. Aliás, todo paciente em psicoterapia está infantilizado de alguma forma, né? Principalmente os pacientes com transtorno de personalidade. Então, vamos entender, né, que muitas vezes algumas características desses sujeitos aborrecem muito, irritam muito, agridem muito e evocam emoções no terapeuta, muitas vezes, né, que fazem com que num reflexo a gente reaja do mesmo jeito que as pessoas reagem na interação com esses sujeitos. E a diferença dele estar fazendo psicoterapia é exatamente essa. Porque a partir do momento que você conhece os funcionamentos internos, as estruturas psíquicas de cada um desses transtornos, você vai ter que oferecer a esse sujeito aquilo que ele não recebe
do meio, né? Se você for uma reprodução do que é feito lá fora com ele, do tipo de interação que ele tem lá fora, isso não é terapia, né? Então, na terapia, é a oportunidade que o paciente tem de experimentar num ambiente seguro, né, uma forma diferente de funcionar a partir do conhecimento das características principais do transtorno dele. Agora, imagina isso dentro de uma conjugalidade, né, dentro de uma relação conjugal. Como é que é difícil isso, né? Porque se nós, terapeutas treinados, temos dificuldade, imagina uma pessoa que nem sabe o que é, que não entende por que aquela pessoa reage daquela forma, né? Sim, sim. E isso foi até o que o pessoal também perguntou, né? Eles fizeram uma pergunta se isso é muito grave, ou seja, se a pessoa tem um transtorno de personalidade é muito grave, e até se isso significa que o relacionamento não vai funcionar. Foi até uma pergunta que fizeram. E eu, na minha concepção, e até por trabalhar também com transtorno de personalidade, não é bem assim que a banda toca, né? Há sim uma forma de funcionar, a questão é como. E aí que muitas vezes chegamos à questão da terapia de casal e até a terapia individual mesmo, né? Uhum. A gente vai entender, né, eu e os livros. Espera aí que tenho... Deixa eu ver se eu acho rápido aqui o outro, que eu não pensei que isso fosse surgir. Enfim, não está aqui em mãos, mas eu vou mencionar para vocês. Tem um livro muito legal que se chama Quem Disse que é Bom Ser Normal? Quem Disse que é Bom Ser Normal? Né? Do psiquiatra, eu sempre confundo, não sei se é Archer Dale ou Dale Archer, é um ou outro. Tá? Eu acho que é Archer Dale. Enfim, depois quem quiser pede para a gente lá no direct que a gente manda para vocês. Então nesse livro ele aborda os transtornos, né, os sintomáticos, alguns e os de personalidade com muita propriedade, né? Ele tem uma visão assim, a gente não tem, por exemplo, qual é a média de altura do homem brasileiro, mais ou menos. Né? Um homem brasileiro tem em média 1,70 m, 1,80 m, né? É mais ou menos a média aí. Né? Mas a gente tem pessoas, a gente tem homens, né, de 1,90 m e tanto, quase 2 metros. Né? Isso é uma doença? Não, não é. Né? Uma pessoa mais alta do que a média. Né? E da mesma forma a gente tem homens brasileiros baixos, né? Sei lá, de 1,60 m, por aí, 1,60 m e pouquinho. Isso quer dizer que isso é uma doença? Não. O que é doença são homens muito baixos, que aí a gente está falando do nanismo. Né? Doença no sentido de... Né? Não no sentido preconceituoso. E da mesma forma o gigantismo. A gente está falando de doença no sentido de estar classificado lá no manual como uma doença. Ok? Então ele compara os transtornos de personalidade a isso. Então ele diz que todos nós temos características de determinados transtornos, né? Porque se você pega o manual e lê, você começa a ficar assustado. E, meu Deus, eu sou assim. E, meu Deus, eu faço isso aqui. Eu tenho essa característica aqui também. Né? Mas o que vai diferenciar? A gente tem traço, o autor fala, né? A gente tem traços de determinada personalidade, traços dominantes ou traços superdominantes. Então ele vai categorizar, né, como patológico esses traços como se fosse o gigante ou como se fosse o anão. Né? Ele alarga mais, ele estende mais esse espectro entre o que é normal e o que é patológico, entendeu? Sim, então, claro. No entendimento dos transtornos de personalidade, a gente vai ver o seguinte, né? Existem pessoas que têm traços de determinadas personalidades, né? Mas o que vai caracterizar a patologia, né? O que vai caracterizar o transtorno? Como o próprio nome diz, transtornar. Né? Transtornar a ponto de trazer sofrimento significativo para a pessoa, para o entorno dele e comprometer a performance diária, as relações, o trabalho. Né? Então você vai ver que dentro de conjugalidades você vai ter de repente um dos parceiros que tem um transtorno, né? Mas são traços leves que com psicoterapia individual e de casal você consegue através da psicoeducação, principalmente ao outro parceiro, né, ajudar esse casal a se relacionar de formas mais respeitosas, mais saudáveis e desconstruindo também, Everton, esse mito, né, de que terapia de casal é para fazer o casal ficar junto, né, essa visão romântica, né, de salvar o casamento. Sim.
Gente, nem sempre é. Às vezes a terapia de casal é para arrumar o melhor jeito desse casal se separar. O jeito menos traumático, o jeito mais respeitoso, mais elegante possível. Tá? Então, dentro de uma conjugalidade, não, respondendo à pergunta, né, não necessariamente o transtorno de personalidade vai levar ao término do relacionamento. Né? A gente pode ir propondo e ensinando ferramentas para os dois, né, para que haja um maior ajuste conjugal. Sim, e é exatamente tirar um pouco essa sentença de morte aí, basicamente, né? Porque não é porque uma pessoa tem um transtorno que a pessoa não vai ser uma pessoa possível de ter um relacionamento saudável, ter um funcionamento saudável aí na questão da relação, né? E isso a gente leva até a próxima pergunta, que o pessoal quer saber, tá, mas como é que eu sei se eu estou em um relacionamento com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, como é que eu não sei? Porque a pessoa muitas das vezes vai pensar que o funcionamento da pessoa é esse, mas às vezes tem um transtorno de personalidade ali por trás que pode estar impactando na questão da relação, né? E aí o pessoal queria saber, afinal de contas, como é que eu sei se tem, como é que eu sei se não tem, como é que eu faço isso, né? Olha, o jeito mais simples, se é que a gente pode falar assim, né, da gente identificar isso, é através da repetição de determinados padrões, a repetição de determinados problemas. Né? Então, por exemplo, quando você está numa relação abusiva, né, e é muito comum isso, eu sempre falo que é como se fosse um combo, né? Aonde tem um narcisista, pode procurar que por trás tem um dependente. Né? Porque um meio que retroalimenta o outro. Né? Então a gente vai ver que quando existe a incidência de um transtorno de personalidade, determinados problemas se repetem. Por exemplo, nessa dinâmica aí do relacionamento abusivo, narcisista dependente, né? Você vai ver que as brigas são sempre pelos mesmos motivos, né? Você vai ver que um dos parceiros, o dependente, vai estar sempre se sentindo de alguma forma humilhado, controlado, né? Submetido. Então, a questão emocional de como você se sente, eu acho que mais importante aqui, Everton, a gente tem psicólogos aqui, imagino que haja também público geral, mas o mais importante é não necessariamente identificar, digamos assim, a função de identificar o transtorno de personalidade é do psicólogo e do psiquiatra, mas eu acho que o mais importante aí é como eu me sinto dentro dessa relação. Entendeu? Que problemas se repetem nessa relação? A gente, quando fala de transtorno de personalidade, não tem como falar de transtorno de personalidade sem falar de relação, né? De como é o comportamento dessa pessoa dentro da relação. Então, a gente vai ter essa repetição de padrões comportamentais que causam sofrimento para um dos cônjuges, né? E aí que é importante entender a questão da relação, né? O quanto que meu comportamento impacta o outro, o quanto o comportamento do outro impacta a mim. Entender essa ciclagem que fica havendo na questão da relação. Né? As pessoas, né, na questão de casal, muitas vezes vêm com esse diálogo. Ah, não, ele faz isso, ela faz isso, como se houvesse um culpado, né? São as pessoas tentando encontrar alguns culpados aí para dizer o que está acontecendo na relação, quando na verdade todo mundo tem sua parcela de culpa ali, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade na questão da relação, né? Tanto que eu sempre falo isso, né? Quando eu ensino sobre terapia de casal, né? O cliente na terapia de casal não é um nem outro. O cliente é o casal, é a relação. Entendeu? Então, por exemplo, se o outro faz ou sempre fez, é porque você também sempre deixou, sempre permitiu. Né? Seja pelo motivo que for, ou por desconhecimento, ou por amor, fato é que tão responsável que é quem faz e quem permite fazer. Certo? Porque, por exemplo, na grande maioria das vezes, não, arriscaria dizer sempre, né? Ninguém acorda com o marido dando um soco na cara da esposa. A mulher não acorda do nada, o marido de bobeira, deu um soco na cara dela. Isso vai sendo construído e vai sendo permitido. Né? Então às vezes começa de forma muito sutil. Né? Começa, por exemplo, com o cara sempre fazendo uma piada sobre o comportamento da mulher.
né? Começa com o cara controlando o tipo de roupa que ela sai ou não sai, controlando o celular dela, que horas ela vai, que horas ela vem, e ela vai permitindo isso. Até que chega um dia, né, que ele não espera ela terminar de falar, o que ele tem para falar é sempre mais importante do que o que ela tem, né, e ela vai permitindo. Aí chega um dia que ele grita com ela permite, chega outro dia que ele pega no braço mais forte, ela permite, chega no dia que ele empurra, ela permite, até que chega nesse ponto. Então, nesse aspecto, a gente vai vendo, né, independente da gente julgar moral, ética aqui, que é uma inter-relação. Né? Eu faço porque você permite, quanto mais eu permito, você faz. Nesse contexto, ambos são culpados. Não gosto de usar culpados, né? São responsáveis. São responsáveis. Sim, são responsáveis. E na terapia de casal, o que a gente vai estimular os parceiros a enxergarem, né, assim, tira o foco um pouco do outro. Agora, imagina que dificuldade de fazer isso com um transtorno de personalidade presente. Né? Tira o foco um pouco do outro, né, e busca qual é a minha parcela de responsabilidade na produção e geração dos problemas que a gente tem. Então, como em qualquer terapia, né, na abordagem cognitivo-comportamental, a gente vai começar todo o processo através da anamnese, né, com a confecção de uma lista de problemas para, a partir dessa lista de problemas, a gente poder tentar dividir as responsabilidades. Ó, isso aqui, esse problema aqui é produzido e mantido por você, esse outro aqui é produzido e mantido por você. Né? Então, eu sempre falo para meus alunos isso, gente, estudem, se dediquem ao máximo possível, principalmente quem quer atender casal, porque dá trabalho atender casal, dá bastante trabalho. E você tem que cobrar um preço por esse atendimento que compense você atender. Né? Não adianta você querer, no início da carreira, tudo bem, a gente acaba, né, fazendo o trabalho mais social mesmo e tal. Né? Quem já quer começar a carreira se especializando nisso, né, tudo bem, mas estudem, porque assim, é tudo dobrado. Né? Você tem que fazer a conceituação de um cônjuge, fazer a conceituação do outro, pensar em intervenções de atuação para um, pensar em intervenções de atuação para o outro, pensar em intervenções de atuação para o casal. Então, olha isso, Everton, você tem uma conceituação de um cônjuge, uma conceituação do outro e uma conceituação do casamento. Aí vamos supor que você detectou um transtorno de personalidade ali. Aí você detectou que você vai precisar fazer intervenções da terapia do esquema com um dos cônjuges. Então você já tem uma quarta conceituação na qual você vai incluir os esquemas ativados, os domínios e tudo, entendeu? Então você conjuga uma série de técnicas, uma série de intervenções, né, que isso dá muito trabalho, isso exige muito estudo. Sim. Né? Me fala um pouco, assim, Everton, da tua experiência. Você também tem atendido casais, né? Eu acho bacana também saber um pouco como é que tem sido isso para você. A questão do casal, sim, eu vejo que é muito... a Paula até colocou agora há pouco, né? Muita questão dos esquemas, né? Eu fiz um curso de terapia do esquema para casais, né? Com a Kelly Paim, que é uma das referências de terapia de esquema de casal aqui no Brasil. E foi muito interessante você ver exatamente como é que muitas das vezes você vê como se fossem duas crianças tentando recuperar alguma coisa que foi perdida no caminho dessa relação, né? E é legal você ver o quanto é exatamente aquela pessoa tentando defender seus direitos, tentando conseguir aquilo que o outro não dá, tentando fazer com que o outro mude, ao invés de mudar a si mesmo, que na verdade é isso que está no controle da pessoa, né? E a gente vai vendo exatamente essa busca incessante que o outro tem de puxar a outra pessoa. Ah, não, vem, faz isso, faz aquilo. Outro, muitas das vezes, não é uma questão de puxar o outro, mas de se aproximar do outro, né? Que muitas das vezes é difícil, né? Ainda mais casais de longa data, eu vejo que são mais complexos porque tem muita história, muito caminho rodado aí, né? Muita complexidade aí, mágoas que foram antigas, que esse, na verdade, é até um dos problemas que eu vejo muito nos casais, né? A questão da comunicação, da assertividade, da negociação também, de como que eles negociam determinados pontos da relação, né? Porque se são pessoas que têm um relacionamento de longa data, muitas vezes elas estão viciadas naquele tipo de comportamento para resolver os problemas de determinada forma. Eles querem resolver o problema daquela forma que eles já estão acostumados na relação.
Só que muitas das vezes os casais não vê, né? A relação já é outra há muito tempo. E a Uhum. pessoa, ao invés de se adaptar a essa nova forma de se relacionar, a pessoa vai tentando usar comportamentos que usava antigamente, o que não funciona. É a Uhum. questão de o que que eu uso hoje, né, para o momento atual, o que que eu uso hoje que funciona para esse momento que a gente está vivendo. Ah, se eu não sei, é a questão de vou ter que aprender essa habilidade. Vou ter que aprender aí como é que eu faço isso, né? E os casais, como Uhum. eles ficam muito viciados exatamente em estratégias antigas, é muito complexo. Mas também é um trabalho muito gratificante. Eu considero assim que você vê ali o casal interagindo é aquilo que você não vê na terapia individual, né? Na terapia Uhum. individual, você muitas vezes não vê se o paciente está fazendo aquilo que você tanto conversa entre uma sessão e outra, né? Agora, no casal, não. No Uhum. casal, você vê ali o negócio acontecendo, né? Ah, é mais ou menos a mágica acontecendo aí na sua frente. Acho isso muito Uhum. legal. E é interessante a gente perceber assim que tirando, né, esses aspectos que a gente está tirando, não, né, considerando esses aspectos que a gente está falando aqui, né, é muito difícil você conseguir entrar nessa relação, né, porque você precisa entrar ali e ser meio que um mediador entre eles, né? E vários desafios podem permear aí o terapeuta conseguir fazer isso. Por exemplo, hoje eu já tenho um pouco mais de idade, né? Já não pareço mais tão, já não pareço não, né? Já não pareço tão garoto assim. Mas quando eu era mais novo, né? Sempre eu via que não, isso aí você é casado, né? Aí eles começam, você é casado? Sim, Não sim. entender isso aí e tal, não sei o quê. Um outro momento que eu acho que marca muito em termos de desafio é a chegada dos filhos também no casal. Né? Eu vejo que muito da problemática do casal se acentua a partir da chegada dos filhos. Um outro ponto também bem interessante, pode reparar isso, né? O que eles trazem como queixa hoje geralmente é o que no passado fez com que eles se atraíssem um pelo outro. Então, por exemplo, lá no começo, né, a mulher, por exemplo, falava assim a respeito do cara, né, falando de uma relação heterossexual. Né, a mulher falava assim, nossa, ele é tão estudioso, né, olha como é que ele, né, é dedicado e tal, né? Já está aí, acabou a graduação, já está entrando no mestrado, né? E aí hoje em dia, esse cara Uhum. só estuda, que saco, não tem tempo para nada, não sei o quê, é esse doutorado para cima e para baixo, tá, 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 tá. Entendeu? Então, o exemplo inverso também, né? Sei lá, não quero soar estereotipado, mas é só o primeiro exemplo que vem aqui à cabeça, né? O cara fala assim, nossa, ela se arruma pra mim, né? Como é que ela, olha, como é que ela sempre vem me encontrar linda e tal. Aí hoje na terapia de casal, porra, a gente chega em tudo que é compromisso atrasado, porque ela fica horas se arrumando e não sei o que, só pensa nela, egoísta, tá, tá, tá. Então, Everton, eu vejo que um dos momentos principais na terapia de casal é a gente saber fazer as perguntas certas na hora da avaliação. E Sim, sim. essa pergunta, né, esse tipo de pergunta, o que atraiu lá atrás você a ele, né? E quando você, enfim, o que atraiu um ao outro, né? E quando você atualiza essa pergunta, geralmente eles ficam muito chocados ao perceberem isso. O que aconteceu ali no meio do caminho que é algo que eu admirava tanto hoje se torna um problema praticamente, né, difícil, impossível de resolver? Certo? E aí a gente vai explicar isso que você falou, né? Porque aquelas pessoas que se casaram lá atrás já não são mais as mesmas de hoje. Elas já foram perpassadas por diversas experiências, traumas e tudo mais, fora a bagagem que já traziam, né, antes do casamento. Porque quando eu venho para o casamento, eu venho com toda uma bagagem, com todo um conjunto de crenças sobre o que eu penso de casamento, sobre o que eu penso de ser homem, ser mulher, ser gay, ser bissexual, seja lá o que for, né? Sobre filhos. Então, geralmente, o modelo que eu vou usar, que eu vou ter a tendência de usar na criação dos meus filhos, vai ser o que eu vi de certo ou de errado na forma como eu fui criado. A partir do Aham. momento que o casal
se junta, né, eles estão vivendo ali a particularidade de ser homem, mulher, enfim, né, ou qualquer outra configuração que a relação tenha, né? Mas no momento que vem os filhos, eu não lido mais só com as minhas crenças pessoais. Eu lido com as minhas crenças sobre o que é ser filho, o que é ser pai, o que é ser marido, né? E isso eu percebi, uma coisa interessante, isso não muda muito em casais heterossexuais e em casais homossexuais também. A chegada de filhos, né, quando eles adotam crianças, né, reconfigura totalmente a relação, seja uma relação heterossexual ou homossexual. Sim, sim. E isso é interessante porque as pesquisas já apontam isso, né? Quando a questão da mudança da conjugalidade para a parentalidade, né, é uma das grandes crises que geralmente há nos casamentos, junto, né, da questão da adolescência, que também é uma outra crise que muitas das vezes acaba afetando muito a questão da relação. E um outro dado legal, né, que as pesquisas apontam é que quanto maior a quantidade de filhos que os casais, né, atualmente têm, menor é a qualidade de vida do casal. Né? Então, assim, há uma relação aí. Tem uma relação aí que é nítida. E aí a gente já pensando até na questão do transtorno de personalidade, né? O transtorno de personalidade vai afetar o casal e a família, né? O pacote, né? E não vai afetar somente uma parte ou outra, mas sim a família toda é afetada por aquele transtorno de personalidade e as relações, né? As triangulações que vão aparecer aí vão reforçar, vão diminuir traços de personalidade mais latentes. Vai depender muito do que vai ocorrer, né? A gente vê que as configurações de família e de casal é um dos grandes momentos. Além de, claro, né, também tem uma das grandes mudanças que a gente vê, que é a questão de quando sai da parentalidade voltando para a conjugalidade, né? Que o casal vai ter que se na frente, né? Vai ter que começar a se reconectar, basicamente, né? Sair daquela parte de família, pais e começar a viver novamente a dois. E que é aí que muitos casais começam a perceber, tá, o que aconteceu no caminho? Afinal de contas, o que aconteceu aí para a gente chegar onde a gente chegou aqui? Isso é uma das partes muito interessantes de ver. Né? Existe um estranhamento nesse retorno, né? Porque às vezes o casal... E a gente tem que lembrar que o caminho que eles percorreram para se afastar vai ser a mesma distância que eles vão ter que percorrer se eles quiserem se reaproximar. Né? E o que acontece é que os casais esquecem que o casal começa sozinho e termina sozinho. Os filhos fazem parte da vida do casal, quando isso é de uma forma saudável, se você for parar, por muito pouco tempo e cada vez menos tempo. Né? Porque a partir da adolescência aí dos 15 anos, mais ou menos, os filhos já não querem tanta presença dos pais, né? Eles já acham que tudo é pagar mico e tal, né? Isso quando as coisas estão fluindo bem. A gente vê, né, e você já deve ter pego vários casos assim, às vezes de pessoas com 40 anos, 45 anos, que ainda vivem à sombra dos pais lá. Aí a gente já vê um outro tipo de disfuncionalidade aí acontecendo, tá? Eu acho importante, assim, Everton, a gente dar uma voltada aqui nos transtornos de personalidade dentro da conjugalidade, porque eu queria dizer uma coisa interessante, assim, que eu acho interessante, né? Cada transtorno de personalidade vai atrapalhar a relação de um jeito diferente. Né? Quando perguntaram como identificar também, aí tentando ajudar o pessoal a perceber isso, a gente conhecendo, aí eu estou falando mais para os colegas, né, para os psicólogos, a gente conhecendo e psiquiatras que possam estar aqui, a gente conhecendo as características mais gerais dos transtornos de personalidade, a gente consegue começar um trabalho de identificação. E sempre você vai fazer isso olhando essas características gerais. Né? Eles são longitudinais, né? Ou seja, você vai ver que desde a infância lá, já era uma criança diferente, já era uma criança que, né, dava trabalho de uma forma ou de outra, ou gerava preocupação, as relações de alguma forma já eram meio conturbadas. Né? Isso. E aí cada transtorno vai ter sua forma diferente de atrapalhar.
ou seduzindo, ou confrontando demais, ou explodindo, ou conectando demais, ou conectando de menos, né? Então, essas características a gente vai observando, né? Conforme a gente vai fazendo a anamnese do casal, a gente vai tendo que ir descobrindo o jeito de funcionar de cada um deles. Então, eles trazem lá um problema lá, né? Sei lá, eu acho que nós temos dificuldades de conversar, né? Essa é uma coisa muito comum, né? Ser falado, pô, parece que eu falo grego, que eu falo uma coisa, entende outra, não sei o quê, né? Como é que a gente começa a desvendar esse funcionamento? Fulano, me conta uma situação recente na qual tem acontecido esse problema. Não adianta a pessoa ficar dizendo o problema sem descrever o problema para você. Então, o que eu ensino para o pessoal geralmente é o seguinte: em TCC existem 3 verbos fundamentais: identificar, descrever e hierarquizar. Tá? Então, não adianta só você identificar o problema do casal. Né? A identificação ela é necessária para você, é como se você desse um título para aquele problema ali, para você identificar e tornar claro para o trio ali, né, que problema é aquele no qual você vai transformar numa meta, você vai tentar transformar aquilo ali numa meta. Então você identificou. A descrição nada mais é do que a análise funcional desse problema, né? Quais são o modelo ABC, antecedentes, behavioral beliefs, né, crenças ou comportamento, e consequentes. Então, nada melhor para fazer isso do que o próprio registro de pensamento disfuncional, que nem sempre você vai fazer na tabelinha ali, dando para o paciente preencher. Quando a gente está falando de transtorno de personalidade, esses pacientes, na maioria das vezes, só vão conseguir, se você for trabalhar por essa linha, preencher um registro bem mais lá na frente. Você que vai ter que transformar as falas desses sujeitos em registros e mostrar para ele ou apenas discutir. Então, identificou o problema, descrever é fazer a análise funcional, é trazer aquilo para o registro de pensamento disfuncional. Então, me conta a situação, me conta qual foi o pensamento que surgiu ali, as emoções e tal. Então, você está descrevendo o problema, né? Para depois você hierarquizar. O Beck, no livro dele, né, que foi um dos primeiros livros em TCC aí, sobre terapia de casal, né, que é aquele Love is Never Enough, a tradução é Para Além do Amor, né? Ele fala isso. A gente vai começar todo o trabalho com esses pacientes, listando esses problemas, e alguns a gente vai ter que colocar no freezer, né? Quando a gente bota um alimento no freezer, é para quê? Para ele ser consumido no momento certo, para ele não estragar. A gente vai deixar isso bem claro. Olha, eu entendo que isso seja um problema para vocês, mas aí a gente está hierarquizando, identificar, descrever e hierarquizar, né? Mas nesse momento, eu vejo que essa questão aqui traz mais comprometimento. O que vocês acham e tal? Então, junto com o casal, você vai hierarquizar os problemas e deixando alguns no freezer. O Beck, nesse livro, ele orienta a gente o seguinte: comecem a trabalhar através da retomada do intercâmbio afetivo, né? Sem isso, a gente não consegue trabalhar com esses pacientes. Como é que você vai trabalhar com um casal que não olha, né? Porque tem, como você falou, parece que são 2 crianças brigando, né? Tem casal que chega no teu consultório, um senta numa ponta do sofá, o outro senta na sua cadeira e praticamente coloca você para sentar do lado do outro. Né? Ou então, nem se olham, né? Então o Beck fala isso: olha, comecem pelo intercâmbio afetivo. Esse casal precisa minimamente se comunicar para as coisas poderem acontecer. Agora, se você tem um transtorno de personalidade instalado ali, vamos supor, deixa eu pensar aqui para ser diferente. Um dos cônjuges tem o transtorno de personalidade paranoide, né, que vê má intenção em tudo, que vê, né, inclusive você vai estar na mira dele, entendeu? Ele vai falar, eles são assim, né? O que você está anotando aí? Por que você anota tanto?
Posso ver o que você está anotando? E aí você não consegue dar fluidez ao processo terapêutico, porque toda hora você tem que ficar ajeitando essas coisas. E a retomada do intercâmbio afetivo, muitas vezes vai passar por essa psicoeducação, às vezes para a própria pessoa. Né? Olha, você não vai falar para ela, você tem um transtorno de personalidade paranoide. Você não vai falar assim. Mas você vai explicar para a pessoa que você entende por que ela funciona desse jeito. E aí o outro cônjuge também, de uma certa forma, vai entender, vai começar a entender esse funcionamento. E aí ele vai ficar mais atento para tentar se comportar de outras formas e você, minimamente, conseguir fazer esse casal se falar e se olhar. Né? E uma coisa também que é muito importante é a gente fazer a lista, digamos ali, as regras de etiqueta na comunicação. Né? Isso também é bem importante. Eu tenho um quadro lá no meu consultório, né, que eu escrevo regras para quem fala e regras para quem escuta. Regras para quem escuta. Né? Então, a gente define, né, quem vai falar agora, vai ser você que vai falar, e aí você fica como mediador, né? A pessoa infringiu uma daquelas regras ali, você, não, fulano, peraí, olha, aqui, ó, você ironizou quando ele falou tal coisa, você não esperou ele terminar de falar, vamos voltar de novo naquele pedaço ali, se fosse um editor de filme, de cena, entendeu? Sim. Vamos voltar naquele pedaço ali e tal. Então, logo no começo, principalmente com os pacientes com transtorno de personalidade, a gente tem que avisar eles que muitas vezes eles vão ficar com vontade de bater na gente, né? Vão ficar com raiva da gente, mas esse é o nosso papel, muitas vezes, né? De mediar o diálogo e o intercâmbio afetivo entre eles. É legal também que, com a questão da terapia de casal, o terapeuta em si, ele acaba muitas das vezes sendo aquele exemplo, né, que um dos parceiros pode nunca ter tido de como se comportar com o parceiro em questão. Né? Você falou, né, a pessoa paranoide, tem um transtorno de personalidade paranoide. Muitas das vezes, uma pessoa que já está numa relação conjugal há certo tempo, como ela tem determinado comportamento, ela não vê outras formas de se comportar que poderiam ser efetivas para a relação. Né? E aí é legal que o terapeuta ele pode ser aquele exemplo. Ele pode ser, ele pode oferecer àquela pessoa o que ela nunca viu, o que ela não sabe como funciona. E aí que a gente trabalha muito a questão da aprendizagem vicária, né? Que a pessoa, por observação ali, a pessoa vai vendo exatamente o comportamento que é esperado em determinadas situações nessas relações em si. Né? A gente pensar, gente, que muitas vezes aquela pessoa se comporta daquela forma porque ela não teve a oportunidade de observar outras possibilidades de comportamento, entendeu? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um paciente borderline, né? Pelo modelo biosocial, a gente entende o quê? Que essa pessoa tem uma fragilidade temperamental, né, meio que aquilo já nasce com ela, aquela sensibilidade emocional, somada a um ambiente invalidante. E você tem várias formas de invalidar uma pessoa, né, ironizando, brigando, cortando a pessoa, dizendo que ela está de frescura, né, brigando com ela quando ela se manifesta emocionalmente. Então, quando você tem um cônjuge borderline, por exemplo, essa pessoa já vem muito provavelmente, né, já vem de uma história de invalidação, né, e de desregulação emocional intensa. Né? Não vai ser diferente dentro da conjugalidade. E a forma como ela se comporta afeta o comportamento do outro. O terapeuta, como o Everton falou, é que tem que ser essa pessoa para dizer para o borderline, né? Olha, está acontecendo isso, aqui é desregulação emocional, e para servir como esse modelo de aprendizagem vicária, né, ou por modelação, para que o cônjuge observe. Olha, tá vendo? Quando ela agiu assim comigo, observou como é que eu me comportei? Né? Então a gente vai ter características que vão ficar se repetindo, porque é a mesma coisa que o paciente faz na conjugalidade, ele vai fazer na relação com o terapeuta também, principalmente quando ele ganhar intimidade com esse terapeuta. Então pacientes borderline às vezes explodem, né, com o cônjuge na sessão e daqui a pouco eles estão explodindo com você também, certo? Por causa dessa questão da fragilidade temperamental. E se você
reproduz o mesmo comportamento que o cônjuge está reproduzindo, então não vale, você não está fazendo o seu trabalho. Por isso que é muito importante, né? Nesse livro que eu mostrei aqui para vocês do Beck, toda a seção dele, em cada transtorno, ele te diz, né, como é que é o funcionamento geral daquele transtorno e como aquilo acontece na relação terapêutica. Ele traz exemplos e tal, então é bem bacana da gente olhar esse livro aqui como uma introdução para quem tem interesse no estudo de transtornos de personalidade. Tá? Certo. E agora, assim, só para encerrar, que a gente tem os últimos 10 minutos, uma pergunta, eu acho uma pergunta muito pertinente, porque realmente é uma dúvida muito, muito grande. Quando que a pessoa tem que procurar, né, o transtorno, a pessoa tem que procurar a terapia individual e quando a pessoa tem que procurar a terapia de casal, sabendo que tem um transtorno de personalidade ali envolvido na relação? O que você acha, Sandro? Principalmente, Everton, quando a gente percebe a reincidência daqueles sofrimentos e daqueles padrões comportamentais, né? Agora, existem parâmetros, digamos assim, de indicação para quando aquela questão é para uma terapia individual e para quando aquela questão é terapia de casal. Tá? O que vai acontecer? Existem determinadas coisas, determinadas situações que podem inviabilizar a terapia de casal. E, pasme, isso já aconteceu comigo. Por exemplo, o cara é casado, né, mas tem uma amante e ele quer fazer a terapia de casal com a amante, ele não quer fazer com a esposa, entendeu? Isso, por exemplo, é uma coisa que inviabiliza. Olha, eu tinha que escrever um livro das coisas que já aconteceu comigo, entendeu? E ele queria que eu não falasse com a esposa dele que ele estava fazendo terapia com a amante, entendeu? Eu não posso me comprometer com isso, sabe? Então, muitas vezes, ali por inexperiência, no início, o terapeuta fica confuso e acaba aceitando. Não pode, né? Existem questões, por exemplo, que se afetam somente a pessoas, né? O parâmetro principal é esse. Se afeta somente a pessoa, você pode avaliar ou não se você vai aceitar aquele casal em terapia. Mas se o que a pessoa fez ou está fazendo, né, afeta a conjugalidade, aí não. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. O cara, na época, ou a mulher, enfim, ou um dos parceiros, na época do namoro, traía até dizer que chega e tal, e casou, mas do casamento para frente, né, nunca mais fez. E aí a pessoa, né, um dos cônjuges, chega para você e te confessa isso, né? Existe uma grande diferença ali entre um segredo, né, e algo que precisa ser colocado na terapia. Isso foi uma coisa, a gente vai considerar, né, que o nosso trabalho começa a partir do casamento para frente. Né, do momento, o que a pessoa fez antes, se ela não continua fazendo hoje, se não tem implicação nenhuma na conjugalidade hoje em dia, a não ser que o que ela tenha feito continue fazendo e continue implicando a conjugalidade. Mas se não, beleza. Né? Teve um caso clássico, né, muito, muito interessante, que o cara, na despedida de solteiro dele, né, ele foi lá para para uma casa de massagem, lá, um negócio desse qualquer, com os amigos, fez aquela bagunça toda, né, e óbvio, nunca tinha falado para a mulher e tal. E aí, num dado momento da terapia, né, porque o começo do protocolo você atende, faz a avaliação de um separado, depois do outro, faz a devolutiva e dali para frente todo mundo junto. Né? Na avaliação individual, ele me contou isso. Ele falou, eu estou engasgado com isso e tal, eu quero contar para ela, não sei o que lá. Né? E eu falei, olha, vamos aguardar, vamos ver como é que as coisas vão transcorrer, se a gente vai ser... Enfim, né? Tentei manejar aquela situação, até porque estava conhecendo o casal ainda. Na primeira sessão, na devolutiva, foi a primeira coisa que o cara fez, foi lá e falou. Né? Falou que ele não aguentava mais guardar esse segredo, não sei o quê.
A mulher ficou decepcionadíssima, essa mulher começou a chorar, eles já estavam casados há mais de 10 anos, né? A mulher começou a chorar e acabou a terapia, né? Se separou, aquilo foi, quer dizer, uma coisa que poderia, né, que não estava trazendo implicação nenhuma aqui, que era uma particularidade dele. Certo? Então, o que é indicado para terapia de casal eu tenho que observar a fenomenologia da coisa. Os fenômenos que estão acontecendo, né, implicam o casal ou apenas implicam um ou a outro? Né? Se apenas implicam um ao outro, terapia individual. E muitas vezes você vai precisar conjugar essas coisas, né? Tanto fazer a terapia de casal, quanto cada um ter o seu terapeuta individual. Que, Everton, isso é importante pontuar também, que tem que ser um terapeuta diferente. O terapeuta de casal não pode atender individualmente um dos cônjuges, tá? Porque senão você gera uma parcialidade que um dos lados vai se sentir desprestigiado. Tá? Então eu vejo muitas vezes a galera aí, ou por ingenuidade, ou por esperteza, às vezes querendo ganhar mais, fazendo. Não pode, isso é antiético, tá? Então tem que ter um terapeuta para o casal, um terapeuta para um parceiro e outro parceiro. Tá? E mesmo nessas sessões individuais, né, que acabam ocorrendo muitas das vezes, com um ou outro exatamente para trabalhar questões do casal, pontuar, né, que tudo que acontece na terapia, nessa sessão aqui que estão falando individualmente, vai ser levado para o casal. Mas não há segredos, né? Não há nada de eu disse ou não disse, mas sim uma relação sincera de todas as partes. E você até avisa antes até da sessão começar, até para a pessoa pensar direito no que ela vai falar, e a primeira coisa que eu falo, olha, vai ter uma sessão de devolutivo e eu vou passar isso tudo que estamos conversando aqui. E um outro cuidado, um macete também que a vida me ensinou foi o seguinte, não tenha contato no WhatsApp de um e de outro. Primeira coisa que eu faço é um grupo, eu faço um grupo no qual eu sou o administrador e os dois estão no grupo comigo. Né? Quando me chama no privado, por favor, coloca a mensagem lá no grupo, entendeu? Não pode haver aliança, parcialidade de um lado ou de outro, principalmente quando a gente está lidando com transtornos de personalidade. Principalmente narcisistas com traços antissociais ou mesmo antissociais. Esses, então, se você não amarra direitinho a coisa, quando você vê, você está respondendo a um processo, entendeu? Sim, sim. Então, gente, acho que é isso, né? Assim, muito agradecer ao Sandro. O pessoal perguntou mais uma vez qual é o nome do livro, né? O nome do livro, gente, é Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidade, tá? Que é o livro que o Sandro aqui indicou, que está ali com ele, né? E basicamente é a Bíblia aí dos transtornos de personalidade, para o pessoal da TCC, né? O pessoal também perguntou se vai estar salvo. A gente vai salvar aqui a live, tá? Para quem quiser assistir novamente. Sandro, você quer se despedir do pessoal? Quero sim, né? Primeiro te agradecer aí pela oportunidade, estimular muito, né, os meus seguidores que vieram, né? Seguirem também o Vínculos, né, que é um trabalho muito legal que eles desenvolvem com casais e família, então recomendo. E agradecer aí aos seguidores da Vínculos, né, por darem aí, né, escolherem passar esse momento com a gente, tá? Estamos disponíveis, tanto eu quanto o Everton pela Vínculos, ou até no Instagram individual dele, e eu no Instagram individual, Sandro Pisci, né, para responder perguntas, qualquer coisa vocês mandem pelo direct, que é sempre um prazer aí estar em contato com vocês. Obrigado por escolherem estar com a gente essa manhã. Muito obrigado, Sandro. Então, pessoal, até a próxima live, tá? Até mais, um bom domingo para vocês. Bom domingo, gente. Tchau, tchau.